Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos comentar aqui, fazer um comentário muito interessante aqui de um peregrino, né? Que ele falou assim, ó, hoje em dia a maçonaria se resumiu ao Lions filosófico. Será que a maçonaria se tornou isso mesmo? Vamos analisar esse assunto, um Lions filosófico, né? Vamos entender todas essas questões, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E tem um recado muito bacana para você que está chegando aqui agora. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. Pois é, então nesse vídeo de hoje nós vamos falar aqui do nosso querido Arnaldo Caldas, né? Que ele fez a seguinte colocação, né? Hoje em dia a maçonaria se resumiu ao Lions Clube filosófico, né? Para quem não sabe, né? Existe a maçonaria, obviamente, existe o Lions Clube e existe o Rotary Clube. Na verdade, esses são clubes de serviço, né? São clubes voltados, vamos supor resumidamente, eu não sou do Lions, eu estou falando sobre o Lions e sobre o Rotary. Não sou do Lions, não sou do Rotary, já participei de algumas reuniões aí, certo? Algum tempo atrás, né? Sei do que se trata, obviamente. Lá para trásmente, como diz o caboclo, né? Esses clubes surgiram, né? Surgiram com o ideal, na verdade, de ajudar a sociedade. Então, o objetivo do Lions Club é um trabalho de caridade, de solidariedade, de ajuda à comunidade, caso você não entenda, né? Então, eles ficam trabalhando dentro das suas comunidades, é um negócio muito bacana, né? As pessoas podem pedir para entrar também nesses clubes, participar de uma reunião, você vê na internet aonde tem um clube mais próximo aí da sua residência e tal, e é só pedir lá, conversar com o pessoal. Eu não entendo, como eu falei, estou falando, né, de Lions e Rotary, né? Pedir para entrar, tem que ver os procedimentos. Eu não conheço de fato, né, quais são as diretrizes, certo, desses clubes, certo? Mas nada melhor do que você fazer uma pesquisa e, caso tenha vontade de fazer esse trabalho de caridade, de ajuda à comunidade, etc, etc e tal, é você se dirigir a uma pessoa que é lá de dentro, que ele pode lhe dar várias informações a respeito disso, desde a entrada, como funciona, aonde que o bicho pega, aonde que não pega, então tem essas questões. Daí a maçonaria é outra coisa. A maçonaria é uma corrente, né, que trabalha, né, eu sempre que nem eu falo, é uma corrente iniciática, né, a maçonaria, e ela trabalha sobre o viés da iniciação, né, corrente iniciática que trabalha sobre o viés da iniciação, com o perdão da redundância, né, o que é isso? É uma influência espiritual. Então a maçonaria, ela se trata, na verdade, de um ponto de convergência de uma série de linhas, né, então nós temos a questão dos operativos, das tavernas, dos clubes de cavalheiros, né, os operativos são as guildas, né, nós temos as academias, né, os grandes filósofos, né, que inspiraram essas academias que posteriormente foram surgindo, né, desde lá da época lá da Grécia clássica, se a gente pode falar de forma resumida, desde a época lá de Platão, de Aristóteles, né, e o negócio foi sendo trabalhado nesse lado, né, e ela trabalha sobre o contexto iniciático, né, então a maçonaria, ela é uma organização fechada, na verdade, não é secreta, é uma organização fechada, né, que tem por objetivo isso, trazer o melhor do ser humano. Isso é o fato. Isso é o fato, né? Isso é o fato. Como é que ela trabalha nesse sentido, né? Fazendo com que o homem encontre sua verdadeira essência, aumentando, né, o seu nível de consciência. Então a maçonaria trabalha sob essa perspectiva, né? E daí tem todas as metáforas, né? Tem toda a simbologia que a maçonaria vai trabalhando e funciona desse jeito, né? Então tem toda uma doutrina por trás, né? E tem uma raiz metafísica, né? E daí falar que a maçonaria hoje em dia se trata de um Lions, né? Como é que ele pôs aqui? Se resumiu a um Lions filosófico, né? Eu acho um sarro, né? Porque assim, ó,
Filosofia é o verdadeiro amor à sabedoria, né? E ela tem uma conotação muito interessante, que a filosofia ela observa a gente, né, os seres humanos, nosso comportamento e a natureza, né? Só que a maçonaria, por exemplo, ela dá um passo a mais, ela trabalha no aspecto da metafísica, meta além, física, além da física, na físico, fisicidade natural, da natureza, né? O que a materialidade, o que nós podemos vamos dizer, apalpar, né? O manifesto aqui próximo a nós. Então a filosofia trata dessas questões. A metafísica é um passo a mais, né? Trata-se assim de objetos onde os nossos cinco sentidos diretos não conseguem alcançar, né? O olfato, a visão, o paladar, o tato, né? Faltou um? Tato, paladar, visão, audição, olfato. Acho que acertei. Então, basicamente a gente pode colocar assim, a questão da filosofia nesse sentido, né? Se usa de forma muito equivocada esse termo, né? Filosofia, né? Filosofia de vida, né? Isso daí é balela, falar do que não sabe do que está falando, né? Falar do que não sabe. Então, se usa hoje esse termo, né, filosofia de vida, né? Então seria um modo de viver da pessoa, né? Tem a ver com filosofia no fringir dos ovos? Não, é um modo de viver, né? Filosofia seria o estudo, o declinar, né, através dos conceitos, né, procurando aprofundar-se, ver quais são as conotações que esses conceitos acabam influenciando, o que acaba gerando, da onde que veio. Então a filosofia tem isso, ela procura explicar esse tipo de coisa, como eu falei, a nossa natureza e também a questão física. A filosofia trabalha nesse aspecto, né? Claro, tem um aspecto instintivo, né? Você vê muita coisa assim, por exemplo, dos sentimentos, né, nos grandes sábios, a intelectualidade sem dúvida nenhuma, daí você vai ver conotações como, por exemplo, a ética, a política, coisas dessa natureza. Então, isso aí é a seara da filosofia. A metafísica, ela trabalha o invisível, podemos pôr desse jeito, né? Seria o estudo, basicamente, o estudo do começo das coisas, como viemos, para onde vamos, é o espiritual, né? Seria o campo espiritual. Então, a metafísica trata dessa questão. E como eu falei, né, o Rotary e o Lions não tem nada a ver com isso. Que eu saiba, não existem estudos metafísicos, né? Nem uma busca, né, de uma tradição como é a maçonaria. Então, meu querido Arnaldo Caldas, eu lamento lhe dizer isso, né? Mas você está redondamente enganado nessa sua colocação, certo? Está redondamente enganado. Mas eu até entendo e respeito muito, né? Porque o que acontece, né? Nós falamos de maçonaria, uma corrente legítima, né? Que é oriunda, né? Quando eu falo tradicional, né? Ela é oriunda de uma fonte supra-humana, né? A influência espiritual, a influência do espírito, né? Mas infelizmente o que nós vemos na prática, né? Assim, a grande maioria dos homens, né? Que a maçonaria é perfeita, a doutrina é muito bacana, né? A doutrina é perfeita, né? É uma doutrina inclusive escrita, desenvolvida justamente para nós aqui do Ocidente, né? É um modo muito interessante de evolução, sem dúvida nenhuma, né? Nesse sentido de uma evolução seria né? Uma evolução, mas para dentro de nós mesmos, com o objetivo de aumentar a nossa consciência, né? Então a maçonaria trabalha isso, né? Só que isso, como eu sempre falo aqui nos vídeos do canal Fatos Maçônicos, é um caminho solitário, então causa muita controvérsia com relação a essas coisas, né? Então tem irmãos, né, pessoas que entram, que acabam não entendendo de fato do que se trata essa questão maçonaria, e a ordem, né, no decorrer dos anos, imagine, pessoas que entram, têm objetivos distintos, não têm muito interesse de estudar, então com o passar do tempo, a tendência é que se entre em degeneração. Então isso é uma coisa que acontece. Mas existem alguns heróis ainda dentro da maçonaria, não se engane quanto a isso. Pois bem, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Quer saber mais? Você vê que maçonaria é uma coisa que precisa de muito estudo, desdobramento, né? Você tem que se debruçar, né? Debruçar seria a palavra correta, né? Então, conheça lá meu site, luismiller.com.br, e até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.